Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E anime é pra criança sim. Mas antes de você começar a falar coisas de ódio aqui embaixo nos comentários, deixa eu explicar o que eu quero falar com isso. Eu, como gosto de anime há muito tempo, sempre sofri aquele preconceito de que anime é uma coisa infantil, que assistir desenho é uma coisa de pessoas imaturas. Até porque quem nunca teve aquele coleguinha que adorava apontar o dedo e dizer: haha, olha lá o otaku, vamos zoar com ele. E eu sempre discordei com isso. Sempre falei que não é bem assim, que anime tem pra vários públicos, que abrange vários temas. Só que ao mesmo tempo eu meio que entendia por que as pessoas diziam isso. Afinal, o anime mais popular de todos, que é Pokémon, é um anime voltado pro público infantil. E Pokémon é muito ruim, fala sério, só os jogos se salvam. Só que como todo otaku que gosta de se justificar e não gosta de ouvir coisas ruins sobre seus animes favoritos, eu acabava meio que argumentando e explicando quais animes são legais a pessoa conhecer pra quebrar essa ideia de que anime é uma coisa infantil, que anime é pra crianças. Eu acabava recomendando Evangelion, Devilman Crybaby, Death Note. E também recomendar meio que Boku no Pico pra aquela pessoa que não é tão amigo assim, né? Quem nunca? E vários animes um pouco mais sérios, com a temática mais mórbida, com aquele terror psicológico, que eu achava que meio que provaria que animes é pra todo tipo de pessoa, que aquele tipo de conteúdo não é feito pra crianças. Só que recentemente meio que percebi que esse tipo de discurso que todo otaku tem é extremamente babaca, porque a gente basicamente está dizendo que animes para adultos são bons, são para pessoas adultas, e animes infantis são idiotas. São basicamente aquele conceito de quem assiste é totalmente imaturo. E eu só percebi o quão idiota esse discurso era quando eu comecei a assistir um anime infantil chamado Gegege no Kitaro. Eu já assisti outros animes pro público infantil, como Detetive Conan, que apesar de ser infantil, as pessoas sempre falaram muito bem, e eu sempre gostei bastante. Porque negar que a gente vê Kodomo a gente faz, né? Mas falar mal de Detetive Conan? Não, isso não pode. Detetive Conan é outra coisa. Detetive Conan é outro nível. Mas quando eu comecei a assistir Gegege no Kitaro, eu comecei a ver como é diferente a dinâmica de um anime infantil. Como a forma que ele é contado e apresentado, às vezes é muito mais maduro do que a gente imagina. E foi aí que me caiu a ficha que a gente dizer que animes não são pra crianças é automaticamente dizer que quando o anime é pra criança, não é tão bom assim. Ele não tem algo a dizer, ele não é profundo. E eu realmente discordo disso. Até porque ser de adulto não fez Goblin Slayer ser menos ruim, né? Principalmente depois de assistir Gegege no Kitaro. E a maior prova das pessoas meio que tentarem separar animes bons e ruins, sendo adultos e infantis, foi quando eu vi a recepção das pessoas com Gegege no Kitaro. Porque apesar de ser super recente ter sido lançado agora, eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito. Eu não vejo cosplays do anime, eu não vejo pessoas debatendo sobre ele, eu não vejo pessoas assistindo, apesar dele ter sempre muito a dizer. O que pra mim não é nada ruim, porque eu realmente não quero ver conteúdo not safe for work do Nezumi. Pra começar, apesar de Gegege no Kitaro ser um anime recente, é adaptação de um mangá clássico. Então é basicamente um mangá que tem carga, sabe? Que já foi elogiado, já foi consagrado. E ele é uma história bem pro público infantil, sobre o mundo, sobre a cultura japonesa, sobre yokais, mas com uma crítica bem pesada. Principalmente porque nesse anime recente, eles meio que adaptaram pra realidade atual e colocaram muitas críticas e conversa que é relevante pro público atual, para as pessoas na sociedade atual. E o trabalho que foi feito todo adaptando o visual dos personagens para algo recente, como também criando um roteiro que fale com a geração atual, mostra que o trabalho foi muito carinhoso, que o diretor realmente se preocupou em como adaptar essa história para os dias atuais. E não falei mal do Kentaro, ele é tipo muito precioso. E eu não vou negar que o visual dele é infantil, que os episódios são capitulares e fechadinhos, ou seja, como a criança normalmente esquece os episódios anteriores, eles meio que fazem os episódios fechados, contando uma história individual e separadinha ali. Não é um anime que tem violência, que tem relações super complexas e bem desenvolvidas, que tem personagens extremamente trabalhados, enigmas, tensão psicológica. Não tem nada disso. Mas ao mesmo tempo é um anime muito bom. E eu digo isso porque eu comecei a assistir esse anime todo dia antes de dormir, pensando, vou ver 1 ou 2 episódios antes de dormir pra descansar, nada que eu queira pensar muito. Toda vez que eu assisti eu só pensava, cara, como
isso me faz pensar. E eu não conseguia me desligar, sabe? Eu ficava meio que frenética. Isso porque apesar dele ser feito pra crianças, o diálogo dele não é imaturo, não é idiota, não é estúpido. E às vezes a verdade dói. Não diga que eu não avisei, hein? Ele realmente se preocupa com o que ele está falando. E ele não traz aquela visão meio ocidental de ser tudo perfeito e feliz e maravilhoso. Ele trata diálogos que realmente fazem a gente pensar, fazem a gente refletir, fazem a gente ver além. Em Gegege no Kitaro, os humanos, são pessoas comuns, que têm acertos e erros, que têm falhas, que têm uma certa profundidade e que não são necessariamente bons. A história segue basicamente dois personagens, que é o Kitaro, que é um menino meio que detetive yokai, que junto do pai dele soluciona os problemas causados por yokais no mundo humano. Sim, isso mesmo. O pai do Kintaro é um olho. E a Mana, que é uma humana que tem contato com o Kitaro e que vai descobrindo mais ou menos sobre o mundo yokai e a essência do ser humano, o que diferencia um yokai de um ser humano. Então, pra quem curte cultura japonesa, tem bastante informação sobre a cultura japonesa, o folclore, várias coisinhas que te vê nas histórias japonesas são aplicadas e explicadas ali, sendo um pouco informativo. E eu sei que à primeira vista parece só um garoto que transforma o cabelo dele em agulha pra atacar monstros e taca o chinelo dele nos inimigos. Mas não, porque quando a gente vai vendo realmente os episódios, vai avaliando o que eles querem dizer, eles têm um diálogo com as crianças que a gente pensa, nossa, se eu aos 5, 6 anos tivesse visto isso, talvez a minha vida tivesse sido mais fácil, talvez eu entendesse melhor as pessoas. Mas a vida preferiu me dar várias chineladas na cara. Valeu, vida! Como por exemplo, imagina que você tem um pai que é extremamente ausente, que nunca tá em casa, que não conversa com você, que não tenta se aproximar. Nos desenhos ocidentais, a gente veria que o pai é super bom, que é trabalhador, que é esforçado e que ama muito a sua família. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. Que existem pessoas que têm pais ruins, que existem pessoas que têm famílias complicadas. E Gegege no Kitaro fala isso. O seu pai pode não ser necessariamente uma boa pessoa. O seu pai pode ser uma pessoa difícil, de difícil convivência, que não cria vínculo com os outros. E está tudo bem ele ser assim, porque ele é uma pessoa, ele é um humano, ele tem falhas. E a única pessoa que realmente nesse mundo pode ser uma pessoa boa, altruísta e preocupada com os outros é você mesmo, com a sua própria iniciativa. Então, várias daquelas mensagens que a gente normalmente empurra para as crianças de não julgue o livro pela capa, várias vezes é desconstruído. É dito, tenha desconfiança de quem você não conhece. Conheça bem a pessoa. Não julgue o livro pela capa, mas também não se aproxime demais de estranhos. Desconfie. Fique hesitante, não siga qualquer um. Saiba pensar por si mesmo e desenvolver o seu próprio senso crítico. E a gente sabe que no mundo atual isso é muito mais útil do que você simplesmente confiar em qualquer pessoa, acreditar que todo mundo é bonzinho. Aí talvez aquela sua amiga que, vamos chamá-la de Cláudia, não fique acabando com a sua vida. Valeu, Cláudia! Achar que só porque você quer, você vai conseguir. Eu posso não ser o Kintaro, mas toma essa chinelada na cara! Gegege no Kitaro não, ele fala de forma muito mais realista. Ele pega os problemas atuais da sociedade, tanto nas famílias, na escola, no ambiente, nas pessoas, de como você se convive com as amizades, as ações que elas têm, como as consequências vão repercutir no futuro, e coloca tudo na mesa e faz as crianças pensarem. Inclusive, alguns diálogos eu acho super interessantes, como por exemplo, imagina que você escuta todo mundo dizendo que você está fazendo algo errado, e você cisma que você está certo. Muitas das histórias dizem que você pode provar o contrário aos outros. Você vai conseguir mostrar e provar para os outros que o seu ponto é o certo, coisa que a gente vê principalmente nos animes de shonen. Mas nesse anime infantil, ele pega outra ideia. Ele para e pensa, você está ouvindo a opinião dos outros? As pessoas estão dizendo que você está errado. Você já parou para ouvi-las? Você já parou para pensar e ponderar se você está realmente certo ou errado? Afinal, muitas vezes a gente está errado, mas por pura teimosia a gente não aceita isso. Você se abriu a ouvir a opinião dos outros porque você não pode decidir uma coisa que é certa ou errada sem ouvir os dois lados. Não seja aquele babaca que acha que está sempre certo ou você nunca terá amigos.
Ou quem sabe até pior, o único amigo que você vai ter vai ser a Cláudia, sabe? E a forma que o desenho vai tratando isso é basicamente um grande ensinamento de como se viver na sociedade, de como ser uma pessoa madura, de como saber ouvir as pessoas, mas também ter opinião, de como saber entender que as pessoas têm falhas e que o único controle que você tem no mundo é sobre você mesmo. Agora pensa que tem vários adultos no mundo que ainda não aprenderam nenhuma dessas lições. E isso, obviamente, não foi indireta pra nenhum professor meu. Mas Gegege no Kitaro se preocupa em ensinar para as crianças, para que elas possam se formar como adultos, já sabendo como funciona o mundo, para não se frustrar, para não ter ódio, para ser uma pessoa paciente, para saber exatamente como pensar e agir nos problemas do mundo real. Eu, apesar de não ser mais criança, tô aprendendo muito com esse anime, e eu admito que eu queria ter conhecido ele quando eu era criança. Assim eu aprenderia muito mais sobre o mundo sem precisar crescer levando tanto na cara, sabe? Tendo que aprender tudo do modo mais difícil. Até porque eu fiz esse vídeo excelente pra recomendar um anime melhor ainda e te evitar levar muitas chineladas na cara. Eu acho que eu mereço pelo menos um like nesse vídeo, né? E é por isso que eu digo pra vocês que o anime é pra criança sim. Que existem muitas coisas nesses animes infantis que valem a pena ser vistas, debatidas, compartilhadas. E quando alguém quiser ficar batendo essa tecla dizendo que anime é coisa de criança, você tem que dizer: olha só, Cláudia, você pode falar o que você quiser. A sua opinião não vai me afetar, tudo bem? sim, anime é coisa de criança, mas a forma que os japoneses fazem os animes, a forma que eles criam a história e desenvolvem, é muito mais madura do que aqui no ocidente. Porque eles se preocupam muito mais em criar a criança para o mundo real do que criar uma ideia de felizes para sempre. E esses diálogos e a forma que isso é abordada faz a gente pensar. E se você tem a oportunidade de você ver como é o mundo atual, refletir sobre ele e amadurecer, não importa se vai se vendo anime ou simplesmente se ferrando na vida, você deve fazê-lo. Por isso animes são para criança e por isso animes são tão bons assim. E é por isso que eu digo e reforço: anime é pra criança sim, é pra adulto, é pra quem quiser ver. E a forma que ele dialoga com você, a forma que ele faz você pensar, vale super a pena, não importa a idade. Porque a aprendizagem não é algo que tem idade, tempo ou momento. Você tem que sempre estar aberto a aprender coisas novas. E animes como Gegege no Kitaro tem realmente muito a ensinar. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso, entendido como animes no geral, mesmo infantis, podem ser fantásticos. Você pode tirar alguma coisa boa pra sua vida de dentro deles. E é por isso que eu estou super apaixonada por animes com essa temática. Porque às vezes você acha que é bobinho, que você não vai tirar nada dali, mas quando você assiste, você começa a entrar num looping de ficar pensando, refletindo, vendo as coisas da sua vida sendo aplicadas àquele conceito ali, que você começa a ter ser capaz de enxergar as coisas de um ângulo diferente, com uma visão um pouco mais neutra e conseguir até compreender melhor os seus próprios sentimentos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei. Se vocês não gostaram, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?